Assim, eu queria falar com você, né? O título da live, inclusive, é esse. Aliás, estamos com a promoção também na Hering, 15% de desconto usando lá o cupom Barba15. Né? Não tem camisa retrô, mas tem camisa de qualidade. Mas é Hering, pô. A Hering é retrô e excelência, seu presente, passar no futuro. Obrigado, Eric. Cupom 20% aqui pro Mauro. Não, é 15, pô, Barba 15. Não, o teu Barba é 15, o Mauro é 20. Pronto. Um abraço. Tá bom. Barba 15, 15% de desconto. Mauro, a gente está aqui para falar sobre o que você acha quem você acha que sai mais fortalecido, quem você acha que teve a melhor atuação, quem foi o melhor clube brasileiro nessa passagem, né, dessa brilhante competição que eu espero que continue, né, no ar, porque foi muito legal. O clima era legal. Quer dizer, tava quente pra caralho, mas o clima tá... O maior calor da minha vida eu passei na final de 94 lá em Pasadena, no Rose Bowl, Brasil e Itália. Então muito tava quente muito, lá, velho. E tava vai ser muito que vem assim a mesma coisa. Tava muito quente, cara. E assim, claro, a gente foi para Filadélfia. Filadélfia tava um calor insuportável. O estádio lá não tem cobertura, não é coberto. Então, assim, a minha careca aqui foi a cobertura. É por isso que eu ponho a minha Liga Arena aqui, o meu teto, meu piso artificial e o meu teto retrátil também, velho. Tapetinho. Pode tapete. Porra, e eu passei um calor do cara. Mas, enfim, eu digo assim, em termos de atmosfera futebolística, cara, é pena que, assim, os europeus, né, para os europeus, né, a gente não viu tantos europeus. Por exemplo, os torcedores do Chelsea eram muitos... Ih, ficou preto aí, ó, a tela. Opa! Oi! Tá preto a tela. O que aconteceu? Alô? Você tá me ouvindo? Eu tô, mas você não pagou a luz aí? Mas... Pô. Não, que estranho. Peraí. Que... Nossa, do nada aqui. Peraí, velho. Tá bom. Peraí, não, mas vai falando que eu tô vendo aqui, tô mexendo aqui. Tá bom, beleza. Pronto, voltou. Olha lá o que aconteceu aqui. Voltou. Bom, e aí, cara, a gente não viu muitos torcedores europeus, né? Assim, por exemplo, lá no estádio contra o Chelsea tinha bastante torcedor do Chelsea, estava bem cheio, mas eram americanos, né? Pessoas da África, locais, enfim, brasileiros que também foram torcer para o Chelsea, enfim. Ou contra o Flamengo, que faz parte. Exato. Então, assim, mesmo assim, a galera que estava... Agora que chegou no finalmente, a gente viu mais bandeiras da Inglaterra, né? Mais bandeiras... O PSG parece que pagou lá passagem para 300 torcedores irem da França para lá, enfim. Então, a gente agora está vendo o torcedor real, provavelmente real, assim, real que eu digo local. O torcedor, sim, entendi. Torcedor local mesmo. Mas mesmo assim, a atmosfera foi fantástica. Os brasileiros, assim, você andava a gente, claro, foi para Disney, Universal, então você via a galera andando de camisa de clube o tempo todo, mesmo quem não estava disputando. Parecia que era assim, era realmente uniforme, né, cara? Um encontro de futebol ali em todas as ocasiões. E essa competição, ela tem que pegar, né, Mauro? Eu acho que pegou já, até claro, vai ter o dinheiro da Arábia Saudita, até para garantir a Copa lá de 34, ou seja, na próxima edição, em 29, seja onde for, vai ter a grana da Arábia Saudita, que ajuda a trazer os big shots da Europa, em 33, na véspera, vai ter a mesma coisa, depois a gente conversa, mas que em termos esportivos pegou, em termos de emoção, até nos lugares que meio assim pegou, e nos Estados Unidos, nos estádios, não pegou por alguns motivos que a gente sabe, questão da polícia do Trump, uma série de coisas, dos locais também, e também outras questões que talvez a gente não saiba ou a gente imagina, mas não pode cravar. Mas se você lembrar, a própria Copa do Mundo, que eu falei, que foi a primeira que eu cobri lá em 94, então pela Rádio TV Gazeta e pela Folha da Tarde, a gente teve ainda hoje, e tem ainda, por óbvio, a maior média de público da história das Copas desde 1930 nos Estados Unidos. Então, assim, vai ter a Copa, como vai ser o Mundial, a Copa do Mundo de Seleções, enfim, a próxima no ano que vem, também com o Canadá e México, grandes torcidas, e a Copa do Mundo, para mim, já pegou e pegou pra caramba. Nessa, o Barba, não tem como discutir, o Gianni Infantino mandou muito bem. Os clubes que foram, todos, quem foi mal, quem foi bem, só ele tá lá é muito legal. Esse ambiente que você falou, a gente veio
em outras Copas do Mundo, em final de Champions, no próprio Mundiais, os que eu fui, os que a gente acompanha hoje pelas redes antissociais, você acompanha cada vez mais. Não tem o que discutir. A Copa é um sucesso. Quem não foi falar às vezes mal por desdém, ou por ignorância, ou porque não gosta mesmo, não gosta de beijo de avó em neta, um monte de coisa e tal. Mas, enfim, faz parte. Mas que foi demais, espero, e vai continuar sendo demais, legal, mas também precisa segurar o Barbo Gianni Infantino, porque você sabe que ele se anima, né? Se o Bob ele vai fazer mais Copa do Mundo de Clubes do que a Copa América tem a cada 15 meses, tem uma Copa América, né? Ou 2 ou 3. De novo, ele até teve aquela ideia para mim de jiriquíssima de fazer a Copa do Mundo, a de seleções masculinas a cada 2 anos, que é um absurdo. É aquela coisa, cara, é um evento tão foda, tão fantástico, tão maravilhoso, que vai muito além do futebol, que você não pode, digamos, banalizar. É a cada 4 anos. Não tem que ser menos do que isso, né? Para mim, já banaliza demais a própria Copa do Mundo, a de 26 com 48 seleções, ele já está pensando em mais gente. Chega, velho. Daqui a pouco não tem mais eliminatórias. Não que ela seja... Mas, pô, a FIFA acho que tem agora 210 ou 211 países. Pô, daqui a pouco vai estar a Copa do Mundo com 260 seleções. A gente vai fazer uma Copa do Mundo de jornalista, de youtuber, de influencer, de chefe de cozinha. Pô, aí ninguém aguenta, né, velho? Ainda tem a Kings League, mas enfim. Ué, né? Copa do Mundo de sósias. É melhor falar baixo, que os sósias hoje é um mercado muito legal, até conheço muitos, né? E repito, posso me candidatar a sósia do Brad Pitt também. Sim, sem dúvida. Mas então, assim, primeiro eu queria, para a gente chegar no final dessa nossa construção com o melhor time ou o time mais fortalecido da Copa, eu queria perguntar para você, você já adiantou, né, de certa forma, mas qual foi a maior vitória de um brasileiro nessa Copa do Mundo? Bárbara, a maior vitória, não tenha dúvida, por motivos históricos, heróicos e estoicos, é a do Botafogo sobre o PSG. Óbvio que não é a melhor atuação, mas, por exemplo, se o Flamengo, que para mim teve melhor desempenho entre os 4 brasileiros, entre as outras equipes, não vou dizer que é a melhor dos 4, mas assim, podia ter ido longe, o Flamengo, se jogasse o que jogou, por exemplo, contra o Chelsea, tinha mais jogo contra o PSG. Mas talvez o PSG, com essa fase esplendorosa, ia passar por cima, de qualquer jeito, estando mais atrás, estando mais à frente. Repito, eu gostei eu brigo bastante. O Flamengo e Bayern, a lógica do Bayern, mas para mim o famoso pau a pau, jogou de igual, tal, eu acho que jogou, cara. Porque se a gente pegar os primeiros 8 minutos, 2-0. Sim, 2-0, um gol contra, uma infelicidade do Pulgar, tal, uma saída errada do Arrascaeta e méritos técnicos, táticos, físicos e anímicos do Bayern de pressionar. E o Kane, eu não cheguei a ver todos os gols, mas eu lembro de ter visto os primeiros 55 gols do Harry Kane pelo Bayern de Munique na Bundesliga. Ele fez 2 ou 3 só de fora da área e nenhum de canhota. Aí o cara vai lá, acerta, bate na trave do Rossi. Entra. E nesse interregno entre o primeiro gol contra do Pulgar e o gol do Kane de canhota de fora da área, teve aquela cabeçada do Arrasca para fora. Quer dizer, foi uma chance do Flamengo com uma boa chegada e outras 2 do Bayern e deu no que deu. E aí o Flamengo foi buscar o 2-1, aquele golaço do Gerson. Antes do gol do Gerson, 14 minutos, aquela varada do Luiz Araújo, mais uma defesa fabulosa do Neuer. Aí sim, o Flamengo dá para dizer que ele volta bem no segundo tempo, ganha um pênalti tonto do Olise e tal, bem convertido. Aí o Flamengo tem uma estocada com o Bruno Henrique, que estava lá igual a outra infelicidade do Luiz Araújo, sai mais um do Kane. Velho, pegar um Bayern ex-campeão, mega campeão, com o Kane, com os caras que tem, com o Musiala, pô, não é para qualquer um, e para mim o Flamengo jogou muito bem. Mas não tem como negar que o grande time do mundo, o melhor momento da história do Paris Saint-Germain em 55 anos, é agora. Então você fazer o que fez o Botafogo não é para ninguém e não se esperava. Né? E, ao mesmo tempo, só rapidinho em cima disso, dessa pensada sobre o Flamengo brilhantemente, merecidamente, amassa o Chelsea, é o primeiro do grupo. Ponto. E até interessante, porque contra o Esperança ele fez o suficiente para ganhar de 2-0, dá até para dizer que se poupou. No terceiro jogo, ele evidentemente tinha que se poupar, por motivos óbvios, já estava classificado na primeira posição, mas para mim decepcionou pelo nível de atuação, não era para só empatar, e do jeito que empatou contra o Los Angeles FC. Beleza. Aí perde do Bayern, para mim, jogando bem, pelas circunstâncias, pelo nível de investimento, pelo time, pelo elenco, pelo excelente trabalho do Felipe Luiz, ok. Mas, assim, o Botafogo também consegue algo que não se imaginava, que a vitória e tal. O segundo lugar eu até imaginava dificílimo por ter o Atlético de Madrid e, sobretudo, o PSG nesse momento fantástico. Então, o Botafogo já fez além do que se esperava. Mas o Flamengo, se não tivesse sido tão competente, não tivesse amassado o Chelsea, teria dado a lógica, ou seja, Chelsea em primeiro, o Flamengo em segundo. Aí a outra maluquice, o Benfica passa à frente do Bayern. Mas, digamos, com esse espectro, o Flamengo
teria pegado como segundo colocado nas oitavas quem? O Benfica. E, para mim, o Flamengo passaria com autoridade sobre o Benfica. Daí, teríamos Flamengo e Palmeiras, mantida a lógica do outro lado. Cara, Flamengo e Palmeiras é pau-pau. Acho até que o Flamengo está no nível superior ao Palmeiras e pelo que jogou na Copa do Mundo também. O Flamengo, por mim, passaria pelo Palmeiras e aí também confronto, clássico, e um clássico entre brasileiros, qualquer coisa podia ser, mas eu achava mais factível o Flamengo passar pelo Palmeiras. Aí iria para a semifinal, nessa hipótese do Flamengo ter sido o segundo colocado e ter eliminado o Benfica e o Palmeiras, na semifinal o Flamengo pegaria o Fluminense. Fla-Flu, Nelson Rodrigues, 40 minutos antes do nada, e apesar do trabalho monumental de alguém que merece mais respeito e carinho, que é o Renato Portaluppi, eu ainda acho que o Flamengo teria mais chance de passar pelo Fluminense. Então, se o Flamengo não fosse tão competente na primeira fase, a final ia ser Flamengo e PSG. Claro que, ponto, o PSG ainda continuaria sendo favorito, como ele acabou de estraçalhar um Real Madrid 4-0, como ele meteu na primeira rodada 4-0 no Atlético de Madrid, perdeu para o Botafogo, assinou o sinal de alerta, não fez grande coisa no terceiro jogo, mas passou pelo Seattle Sounders, e aí um passeio contra o Inter Miami, que o Palmeiras se complicou tranquilo, contra um ótimo Bayern, fez o que fez, com 2 jogadores a menos, vai fazer 2-0 contra o time do Neuer, e na semifinal meteu 4 e podia ter sido mais contra o Real Madrid. Então, assim, uma final factível, e se o Flamengo não fosse tão competente na primeira fase, podia ser domingo, Flamengo e PSG. É verdade, eu penso nisso toda hora. Assim, a gente comemorou. É verdade. A gente comemorou tanto essa vitória que acabou fudendo a gente. Eu não vou dizer vitória de pirro, porque é uma baita vitória contra o Chelsea. Tá? Aliás, aqui, falando o coração palestrino, Barba, se você me permite. Claro. O Chelsea, 2012 é o último europeu vencido numa final de Mundial por um rival, e no caso, o meu maior rival, que é o Corinthians. Ok. Aí, em 2021, o Chelsea vai lá e ganha do Palmeiras, em fevereiro de 22, o Mundial lá em Abu Dhabi, ganha no finalzinho na prorrogação 2-1 para o Chelsea. Ou seja, o Chelsea deixa o Corinthians ser campeão e o Chelsea não deixa o Palmeiras ser campeão mundial em 12. E agora, Palmeiras e o Chelsea, merecidamente, o Chelsea vai lá, ganha do Palmeiras e ainda já havia comprado o menino Esteban, que joga muito, fez um golaço contra o Chelsea. Ou seja, o Chelsea me tira hoje o melhor jogador do Palmeiras, uma das maiores, se não a maior revelação da história do Palmeiras em 110 anos, quase 111 de Palestra Itália e Palmeiras, e ganha 2 vezes do Palmeiras em mundiais e ainda perde para o Corinthians no Mundial de 12. Ou seja, não me pergunte se eu gosto ou não do Chelsea, Barba. Tá bom, já sei a sua resposta. Ainda bem que eu escolhi a camisa certa para hoje. Eu quase botei a do Chelsea. Não vou nem comentar, mas tudo bem. Mas então, para você, a principal vitória foi a do Botafogo, mesmo com aquela galera que fala que o PSG não foi completo pro jogo e tal. Então, até me foge agora, Baba, mas se você analisar, por exemplo, a escalação do final do jogo, e o jogo é todo um complexo, né? Sim. O PSG, na segunda etapa, a partir de 10 ou 15 do segundo tempo, o Luiz Henrique vai botando a cavalaria para jogar. E o Botafogo, evidentemente, vai tirando seus titulares, né? Então, muito provavelmente, o PSG acaba o jogo, embora desde o final do primeiro tempo perdesse por 1-0 o gol do excelente Igor Jesus. O Chelsea estava mais completo que o Botafogo. E começando com os reservas, eram assim os reservas de um clube que tem investimento absurdo. E o atual campeão da Europa tem tudo para agora ser campeão do mundo, atual campeão da Ligue 1, para variar, Copa da França, tem tudo para fazer uma temporada, já é a temporada espetacular, a melhor em 55 anos do clube. Mas assim, e você ganha desses caras? Então, a maior vitória é a do Botafogo. Mas para mim, a melhor atuação é Flamengo 3, Chelsea 1 pela segunda rodada. Mas é claro que é diferente uma fase de rodada de grupos e a de mata-mata. Mas era o jogo para definir o que, de fato, definiu a primeira colocação brilhante e merecidamente para o Flamengo do Felipe Luiz. E com esses percalços que a gente acabou de analisar. Mas, assim, era a Vera. Não é que o Chelsea estava de qualquer jeito. Não, o Chelsea jogou a Vera, a expulsão do Nicolas Jackson no final, enfim. Não é que o Chelsea quis cair para aquele lado da chave, também não. Também eu não acho mesmo que tenha sido isso, a estratégia do Maresca, dos seus atletas, não. Mérito enorme do Flamengo. Mas, para resumir bem o que eu longamente explanei aqui, para mim, a melhor atuação é Flamengo 3, Chelsea 1, do brasileiro, e a grande vitória, sem dúvida, do Botafogo sobre o PSG. Sim, eu tenho a escalação aqui do PSG para passar, do jogo contra o Botafogo. Foi Donnarumma... Mas do finalzinho do jogo. Porque no jogo, acho que ele estava sem o João Neves, estava sem o Fabian, o Dembélé, na primeira fase, mal jogou. Tinha, eu acho que o Barcola... Não, o Gonçalo começou o segundo jogo. Começou. Os 2 zagueiros titulares não estavam, né? Se eu não me engano.
Ó, vou falar para você Vai aqui. Peraí, calma aí que abriu aqui. Donnarumma, Hakimi, Beraldo e Pacho, Lucas Hernandes, aí entrou Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, aí entrou... Não, mentira. Desculpa. Lucas Hernandes, entrou Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery, aí entrou o João Neves, Isso. Maiulu, aí entrou Isso. Nuno Mendes, Doué, monstro. Doué, aí entrou o Lee Kang-in, Gonçalo Ramos e entrou o Barcolá e já tinha o Kvaratskhelia, sei lá como é que fala essa coisa. Final do jogo, o PSG está mais completo que o Botafogo. Tá, sem dúvida, sem dúvida. Porque vai tirando os titulares, enfim. Claro que são menos minutos, já estavam 1-0 merecidamente pelas circunstâncias para o Botafogo, mas a coisa é tão maluca, Barba, que depois disso o Botafogo não faz um grande jogo, mas dentro das circunstâncias ele podia perder até por 3-0 para o Atlético de Madrid, ele administra, e até 42 da segunda etapa o Botafogo era o primeiro colocado, que era mais maluco ainda, mas aí a crítica que se deve fazer é o seguinte: o Botafogo não quis jogo, não jogou bem, mereceu ser eliminado para o Palmeiras nos 90, acabou sendo na prorrogação, né? Só foi jogar depois da expulsão do Gomes, não era nem depois do 1-0 do golaço do Paulinho. Então, assim, o Botafogo não tem muito escapatório e não teve, inclusive, para o seu treinador demitido de madrugada, né? Para mim, mais um erro do John Textor, né? Nem tanta demissão, embora um certo desrespeito da maneira como foi, né? Mas foi a própria contratação do Renato Paiva em 27 de fevereiro desse ano.